difícil. Nada acontece como eu penso que vai acontecer. Calma. Espera aí. Eu amo servir ao Senhor. Mas às vezes parece que só eu amo o meu ministério. Só eu quero me entregar de verdade. A frieza das pessoas me desmotivam. Chega! Não. Eu vou viver a minha vida. Eu já abri mão de tanta coisa para me entregar por pessoas que não valorizam nada. Meu eu não permiti você morrer de verdade. Na verdade, eu apenas escondi você, pois eu imaginava que um dia iria precisar te rever novamente. Vamos lá. Chegou o momento. Meus sonhos. Aqui. Ai, vamos lá. Meus projetos. Vem aqui. Isso. Legal. Minhas vontades. Vem aqui. Vem. Isso. Meus desejos. Muito bom. Vem. Isso. Meu querer. Ufa. Nossa, vocês estão tão abatidos. Eu acho que eu preciso alimentar vocês. Vamos lá. Vem, carne. Vamos comer um pouquinho. É isso aí. A comida será leitura da palavra? Não é. Você não gosta muito. Oração? Não é. Você nunca gostou de oração. Vamos lá. Jejum? Também não. Então vamos ver aqui o que te alimenta de verdade. Vamos lá. Já sei. Esse aqui você vai adorar, carne. Um novo relacionamento. Aliás, ficar sozinha é horrível. Vamos comer. Toma. Que delícia. Próxima coisa, bastante distrações. Aliás, eu preciso esfriar minha cabeça e muita coisa na minha cabeça e às vezes parece que eu vou pirar. Distrações, a melhor coisa. Vamos lá? É bem gostoso mesmo. Mais uma coisinha. Eu acho que isso já vai ser o suficiente para deixar vocês bem fortes. Sentar na roda dos escarnecedores. Que delícia. Na verdade, eles sempre serão os meus amigos de verdade, pois não apontam meus erros. Toma, come carne. Que delícia. Peraí. Espírito, o que houve? Não morre. Por favor, não morre. Eu só estou tentando viver nessa terra sem dor, sem perseguição, sem sofrimento. Deus, o Senhor precisa me entender.
porque esta é a nossa missão. É a missão que Deus deu para a Igreja Batista missionária, cumprir com o ID de Jesus. E aqui você vai ver depois, não é, o clamor da África, quando Paulo diz, passa, alguém convida, e para que Paulo passasse a Macedônia. E ali estava Francisco clamando para que a gente passasse a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Porém, o desafio da igreja, se a igreja não for, nada vai acontecer. Nós abraçamos o desafio de Deus e nós fomos. Por isso, nós louvamos a Deus, porque hoje, pelo fato de nós termos ido e em obediência a Cristo, está conosco pastor Francisco de Moçambique. Fique de pé, fique em pé um pouquinho. Lá de Dondo, da África. Por quê? Porque nós obedecemos o ID de Jesus. E ali foi algo sobrenatural de Deus, algo maravilhoso, que o nosso coração realmente ficou muito impactado. O Alexandre, o Melquisedeque, é tanto que a nossa revista, o Mensageiro, fala mais da África. Isso aqui está no coração de Deus. E amanhã, de manhã, o pastor Francisco vai estar ministrando a palavra, né, para todos nós. Você não pode perder, amém? Glória a Deus. Precisamos crer nesse projeto missionário. Precisamos colocar o nosso coração nesta obra, porque é a obra do fim, é a obra de Deus. E eu quero aqui ler palavra de boas-vindas, queridos bispos, pastores, missionários, discípulos do Ministério Esperança. Graça e paz a todos, no nome do Senhor. No meu interior, que durante esta convenção administrativa, o Espírito Santo de Deus trará ao seu espírito um novo entendimento sobre a urgência da obra missionária, porque missões é agora ou nunca você vai ter oportunidade de fazer. Apocalipse 2:19 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Durante esses dias, seja com o seu coração aberto e os seus ouvidos inclinados para ouvir a palavra de Deus. A cada ano eu sinto Deus sinalizando algo diferente para o Ministério Esperança. Falo como profeta, ouço ruídos de uma abundante chuva. Receba no seu espírito, meu amado, essa palavra profética. O grande eu sou nos encaminhará a uma visão de novas conquistas, de multiplicação em cada território onde tem uma igreja batista missionária do Ministério Esperança. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê, amados? Porque nós estamos, mas você está mesmo ou não? Em obediência à grande comissão que o Senhor nos deu, quando disse ide, e só é possível responder ao ide ficando parado, ficando sentado. Pois é, mas indo e evangelizando e ganhando almas, né? É só indo, porque estamos indo. Creia, porque tudo que for liberado aqui, evidentemente se tornará um decreto. Tudo que for liberado aqui se tornará um decreto, né? Portanto, debaixo deste mover apostólico de avivamento, que recebemos todas as caravanas, as que estão vindo, as que já chegaram, de várias cidades do Maranhão, Pará, Bahia, Paraná e de outras nações da terra, lá de Moçambique. A minha oração é que a sua vida e a sua vinda a essa cidade do avivamento venha redundar em alegria e um renovo de Deus para o seu coração, sua família e o seu ministério. Pai, eu quero te louvar por esse privilégio maravilhoso, Senhor, de estarmos aqui reunidos mais uma vez como igreja,
para celebrar o teu nome pelas conquistas que o Senhor tem nos dado. Eu quero orar nesse momento pelos pastores, discípulos, missionários que estão viajando esta hora. Pastores da Bahia, lá do Pará e outras regiões, Senhor. Outros que vão sair amanhã. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor traga debaixo da bênção do Senhor. Nós repreendemos qualquer ação contrária. E declaramos, ó Deus, a estrada livre, o caminho aberto, sem nenhum empecilho. Porque a tua palavra diz que o Senhor abençoa a saída e a entrada do teu servo. Por isso, Deus, nós queremos te louvar pela vida do pastor Francisco. E que o Senhor abençoe o teu servo. Que durante esses dias aqui ele possa sentir paz, tranquilidade no seu espírito. E a bênção do Senhor sobre nós, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de passar aqui para o Renato, que vai estar trazendo a palavra de Deus, quero convidar aqui o pastor Francisco para dar uma saudação rapidinho e... Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Estou muito feliz de estar neste lugar. Dizer que eu venho com muita alegria, acreditando em Deus. O sangue do Senhor Jesus que nos fez sermos família, sermos irmãos. E hoje vim conhecer meus irmãos aqui. E trago saudação dos irmãos. Estamos a saudar os irmãos do Brasil, a nossa sede. E agradecer a oportunidade que teria separado um pouco, desde mês de agosto com o apóstolo. E hoje estou de volta a encontrar com ele. Vou dizer Mufaro. Conhece o que é Mufaro, irmãos? O apóstolo já disse o Mufaro para a igreja. Mufaro é regozijar. Alegria. Só dizer Mufaro. E vocês vão responder amém. Mufaro. Nós temos falado assim, quando tocamos as mãos, nós chamamos manja, 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 manja. Manja, 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 manja. Vamos ser louvado. Amanhã eu vou entoar uma canção, ensinando a igreja. Hoje fui dado a oportunidade para saudar. Tenho muita alegria estar no meio dos irmãos aqui no Brasil. É a primeira viagem estar aqui, mas antes porém eu quero me introduzir, quero me apresentar. Eu sou o pastor Francisco, casado, 4 filhos e uma esposa que se chama Sarita. Amém. Vou sentar no nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, verso 30. Os irmãos já viram, né, que de novo eu estou bem acompanhado. E não é com o pastor Francisco, é com a Cibele, né? Graças a Deus. Está comigo de novo. E para mim também foi... Já tinha ido lá outras vezes, mas para mim foi diferente essa viagem. Porque eu estava, pela primeira vez a gente viajou junto. Ela já tinha ido, mas sem mim. Aí agora dessa vez nós somos juntos. Apesar que não deixaram a gente dormir no mesmo quarto, mas nós somos juntos, tá, irmãos? Evangelho de João, capítulo 4, verso 31, diz assim. Os irmãos estão me ouvindo bem? Então? Diz assim, ó. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Eu vou repetir, vou falar e os irmãos vão repetir, tá bom? Disse-lhes Jesus:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aí o verso 35 não precisa repetir mais, tá? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Tá? Com a Bíblia aberta ainda, você vai um pouquinho para frente e vai chegar lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Eu vou ler o texto que deu origem à música que foi cantada, onde as meninas apresentaram uma dança aqui para nós. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, 14. Posso ler? Diz assim, ó: porque bem sabemos que a lei é o que, irmãos? O que a lei é? O apóstolo Paulo falando, né? Lógico que isso não se aplica a nós, porque a gente não é assim, né, irmãos? Eu, todavia, sou o que, gente? Não acredito que vocês são carnais. Meu Deus do céu. Vamos ler de novo, né? Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é: eu, todavia, sou. Ó, teve um espiritual aí no meio. Vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que, irmãos, detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em... Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 25, para encerrar isso aqui. Graças a Deus, diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus por quem, irmãos? Nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos ler todo mundo junto ali, só o Missões Agora ou Nunca, tá bom? 1, 2, 3. Ô, irmãos, isso é uma verdade, sim ou não, gente? Sim. Por que isso é uma verdade? Porque nós estamos vivendo um tempo de urgência para tudo. Urgência para casar, urgência para descasar, urgência para comprar, urgência para vender, urgência para ganhar, urgência para trabalhar, urgência para pedir conta do trabalho, urgência para viajar, urgência para voltar. Se existe um tempo em que nós vivemos hoje, infelizmente, é um tempo de urgência, que está todo mundo correndo e todo mundo querendo alguma coisa e para ontem. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde as coisas são muito corridas, e a Ceilândia não é diferente.
Se brincar, eu estou achando que é mais corrido do que o normal. Eu vim de carro aí, que tem tanto carro na rua, tanta moto na rua, tanto movimento nessa cidade, que parece que está todo mundo correndo para algum lugar ao mesmo tempo. Alguém já teve essa impressão aqui em Açailândia? Parece que está todo mundo com pressa. Pergunta aí para o seu irmão assim: você está com pressa? Pergunta para ele. Tomara que não, tá? Que eu só vou até as 10h30, em nome de Jesus, tá bom? O Val está com pressa. Eita glória! Então nós vivemos nesse tempo. Vivemos ou não vivemos, gente? E aí olha só, aí nos é apresentado nessa convenção um tema: missões agora ou... Qual que é o tema? Missões agora ou nunca. E aí, quando a gente for conversando, e nós vamos conversando esses dias, você vai entender que de fato isso é uma realidade por muitos motivos. A obra missionária foi urgente, a obra missionária é urgente e a obra missionária será urgente. Por que ela foi, é e será sempre urgente? Porque a obra missionária está falando de gente, está falando de pessoas, está falando do maior patrimônio que o Senhor tem, que são os habitantes do planeta Terra, e o Senhor ama a gente. E todas as pessoas que nasceram, igualzinho qualquer produto que você possa comprar, ela tem prazo de validade. Ninguém nasceu, pelo menos não nesse terreno, nesse corpo terreno, para ficar aqui eternamente. Todo mundo vai morrer. Vai morrer ou não vai, gente? Querendo ou não, quem quer ir para o céu? Fala amém. Amém. Se não for pelo arrebatamento, o outro jeito qual que é? É a morte. Então todo mundo aqui, se não for pelo arrebatamento, um dia vai passar por esse processo. E esse processo, gente, transforma a obra missionária em urgente. Olha só, as nações não têm mais tempo. Eu vou falar e vou repetir. As nações não têm mais tempo. O que eu falei, irmãos? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Existe, hoje no carro não deu para a gente conversar mais, e a gente vai conhecendo a cultura e você vai entendendo como as coisas se desenrolam. Não só em Moçambique, mas em grande parte da África, existe a cultura da poligamia. Que isso, pastor? O homem pode se casar várias e várias vezes. Se ele não se casa, não nesse casamento que a gente tem tradicional, de igreja, de cartório, mas ele tem várias mulheres. Aí ele tem uma que é a principal, que é a matriarca, e com o tempo ele vai agregando novas mulheres para essa relação, e vai trazendo essa mulher para morar dentro da mesma casa, e por incrível que pareça, dá certo, e elas não brigam e não se matam, porque se isso fosse no Brasil não daria certo, porque elas brigariam e se matariam, ou matariam ele, um dos dois. E aí, e isso é até numa questão que hoje eu entendi, eu não tinha esse entendimento, que é muito boa para o homem. O homem, ele tem uma espécie de terreno, que é um terreno, mas que chama machamba, aonde ele planta. E a cada nova mulher que ele traz para casa, essa mulher começa a cuidar da machamba dele, da terra dele, e quanto mais mulher ele tem mais gente trabalhando para ele. Então isso, de alguma certa forma, é um bom negócio. Só que olha só que coisa diabólica. Então ele tem lá 3, 4, 5 mulheres. Um dia esse homem envelhece, e essas mulheres não querem ficar sem o love. Então elas arrumam a amante. A amante que era amante arruma amante. E de vez em quando, segundo o pastor Francisco, todas elas se unem para arrumar o mesmo amante, e combinam, e as 5 chifram o marido com o mesmo amante. Agora, imagina, gente, o que isso tem a ver com missões ser urgente? Você imagina um país onde existe um alto índice de HIV. Só da citação que eu fiz, o tanto de gente tendo relacionamento com tanto de gente sem proteção, e a HIV se proliferando. Sabe o que isso significa? Que as pessoas cada vez mais vão uma contaminar a outra, a expectativa de vida vão diminuir e vão morrer. E se missões não for urgente, vão para o inferno.
E a cultura vai se entranhando uma coisa na outra, e a gente apenas acha que é uma questão cultural, mas na verdade o diabo ele vai se infiltrando na sociedade, nas famílias, com uma finalidade. Já está escrito na Bíblia, lá no Evangelho de João capítulo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a obra missionária, ela é urgente, porque o diabo veio para matar. E ele está aí para matar, e ele está matando, e está matando cada vez mais. E a igreja então ela tem que ter uma consciência que é um tempo de velocidade. Amém, irmãos? Nós temos que ser velozes agora. Porque se a gente não aumentar o nosso ritmo, não aumentar a nossa velocidade, se você fizer aí um exame rapidinho de consciência, você vai ver que o diabo aumentou a velocidade dele. E se o diabo aumentou a velocidade dele, e em contrapartida a igreja não aumenta a sua velocidade, nós vamos perder essa corrida. Pastor, e o que tudo isso tem a ver com o Evangelho de João capítulo 4 e com Romanos capítulo 7? Porque a gente vai sendo construído na nossa fé com a consciência que a gente tem que ganhar alma, sim ou não, gente? Não tem ninguém aqui, se eu perguntasse assim, você tem que ganhar alma? Todo mundo tem consciência que o evangelho precisa ser pregado. Quer ver, ó? Quem tem consciência que o evangelho precisa ser pregado, dá um glória a Deus. Todo crente tem. Ele nasce de novo, ainda mais quem faz parte do Ministério Esperança, ele nasce de novo já com esse DNA. Eu preciso ganhar almas, eu preciso fazer alguma coisa pelo reino de Deus. E aí vem a pergunta: então, por que a maioria das pessoas querem, mas não conseguem? Vem uma outra pergunta para você pensar: por que a maioria das pessoas se emocionam, mas não saem do campo da emoção? Por que a maioria das pessoas, elas participam de convenção missionária, de encontro de santidade, de culto missionário, elas acham interessante, elas têm consciência que precisa fazer alguma coisa, elas querem fazer alguma coisa, e eu acredito em você, eu sei que você está sendo sincero, você se importa, mas quando você vai para a vida real, tudo aquilo que você sentiu e presenciou num culto, fica no ambiente de culto, e você volta para casa, e a sua vida volta àquele sentido de urgência de novo, e você coloca de novo todos os seus projetos, todos os seus sonhos, e tudo que você coloca na frente da urgência da obra missionária. E isso não é privilégio seu e nem meu. Quando eu vou ler a Bíblia, e quando você vai ler a Bíblia, porque eu sei que você lê a Bíblia, amém, irmãos? Eu vejo um homem que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, se diria o Nani Azevedo, né, que é cantor, um adorador por excelência chamado Davi, um homem espetacular, um líder fantástico, que tem todas as qualidades que eu podia citar, mas pouco depois eu vejo ele tramando um assassinato para esconder o seu pecado, e tramando mais coisa, e um capítulo que eu gostaria de apagar da minha história, se fosse a minha história, porque mancha a minha história para a eternidade, mas no entanto não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Ou então eu vejo um homem que foi levantado por Deus para libertar o povo do deserto, que Deus diz que ele é o homem mais manso da terra, um homem notável como Moisés, que viu coluna de fogo, que viu nuvem, que viu o mar se abrir, que viu o pão cair do céu, um homem tremendo, mas que um pouco antes foi capaz de matar uma outra pessoa a pancada para libertar um irmão seu hebreu, mas que se torna manso, mas antes era um assassino violento. E eu podia ficar citando aqui homens e mais homens na Bíblia que foram notáveis, mas com toda a sua notabilidade, eles não deixaram de ser homens e viveram essa tormenta que o apóstolo Paulo viveu e que talvez você viva, ano após ano, dia após dia, nessa luta de conseguir viver a vontade de Deus e viver a sua vontade. Então, esses dias nós vamos trabalhar mais nisso e tentar entender por que a gente não consegue tirar a urgência da obra missionária do banner e trazer para a realidade da nossa vida. O porquê que a gente não consegue trazer essa urgência que incomoda o nosso coração, e eu sei que incomoda o seu coração, mas que você não consegue colocar em prática no dia a dia.
Quantas pessoas, e aqui eu não estou fazendo crítica a ninguém, só estou constatando que desde o ano passado o sonho deles era poder ir numa viagem missionária, e até fizeram planos para ir, mas quando chegou a hora de ir, não conseguiram ir. Não foi porque faltou vontade, não foi porque faltou sinceridade, mas é porque eles viveram essa luta de transformar a urgência missionária acima de uma outra urgência pessoal, e passou-se um ano e você não realizou o seu sonho de ir para a obra missionária, mas realizou diversos outros sonhos que você colocou acima desse. E é uma realidade, e se a gente não parar para pensar isso, 2019 entra cheio de sonhos, cheio de projetos, e esse ano a obra missionária é primeiro lugar na minha vida, e 2019 passa e chega no final de 2019 e não foi, porque você vive esse conflito, essa luta, e você não consegue se desvincular disso que nos prende. E eu me coloco nisso também, não sou melhor do que ninguém, e a gente entra ano e sai ano, e a gente não vive 100% à vontade de Deus. Então todos esses dias aí que nós estaremos até domingo junto, eu não tenho todas as respostas, mas aliás eu nem tenho resposta, eu gosto muito mais de fazer você pensar, e você junto com o Espírito Santo descobrir a sua própria resposta e entender porque até hoje você não conseguiu se entregar de corpo e alma para aquilo que Deus tem para você, porque nem sempre o que Deus tem para você é para o outro lado do mundo, talvez é aqui, entra ano e sai ano, e você não consegue se entregar de corpo e alma. Você tenta, às vezes entrega a alma, às vezes pega lá de volta, às vezes entrega o corpo, vai lá e toma ele mais uma vez, e a gente fica nessa luta. Na Rússia antiga, na época da cortina de ferro, aonde ainda hoje é bem difícil pregar o evangelho na Rússia, mas na década de 80, de 70 era muito pior. Tinha uma Bíblia na Rússia gigante, numa das praças principais. Todas as Bíblias na Rússia naquela época foram queimadas, e ninguém tinha Bíblia em casa. E quem tinha Bíblia em casa era escondido, e muito bem escondido, para nenhum policial descobrir e pegar a Bíblia e queimar. Mas tinha um exemplar da Bíblia numa praça, que eu não me lembro o nome agora, bem grande, amarrada com uma corrente. E as pessoas que gostavam da Bíblia, elas pegavam filas enormes para ter o direito a passar 3 minutinhos em frente a essa Bíblia e ler alguma coisa. Só 3 minutos, tinha um soldado controlando o tempo. Depois de 3 minutos a pessoa tinha que ir embora, e a outra pessoa ficava lendo. E conta esses livros missionários da Rússia nessa época, que tinha um jovem que era apaixonado pela Bíblia, e a Bíblia que ele tinha foi tomada e foi queimada, e dia após dia ele passava horas na fila para poder ler aquela Bíblia lá, controlada pelos soldados. Até que um dia ele estava muito angustiado, porque ele tinha uma vocação. E presta atenção numa coisa: todos nós que estamos aqui, e aqueles irmãos que ainda vão chegar, nós temos uma vocação da parte de Cristo. Se você nasceu de novo, você tem uma vocação, e a sua vocação não é ser um espectador da obra missionária. Você tem que participar de algo ativo e rapidamente, porque é um tempo de nós aumentarmos a nossa velocidade. E esse rapazinho, muito angustiado com a sua vocação, um dia ele não queria sair de frente da Bíblia. Deu os 3 minutos dele, o soldado deu o cutucão e ele não saiu. Deu o segundo cutucão e ele não saiu. Ele se abraçou à Bíblia lá no meio das correntes e começou a gritar: eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. E os soldados arrancaram ele à força e jogaram ele para lá. Ele pegou a fila de novo no mesmo dia. Quando o soldado viu que ele estava na fila de novo e que ele ia dar trabalho, pegaram ele, tiraram ele da fila, levaram para um lugar de tortura que era muito comum na época, e torturaram ele muitas vezes, bateram muito nele, dizendo que ele não podia mais voltar àquela fila, que se ele voltasse àquela fila de novo, eles não apenas iam torturar, queriam matar ele, porque não aguentavam ele dando mais trabalho. Ele saiu todo machucado. O livro diz que ele estava todo machucado. Ele deu a volta no quarteirão e pegou a fila de novo. Quando o soldado viu que ele estava naquela fila de novo, foram lá pegar e foram cumprir a promessa de assassinar o rapaz. 4 soldados russos. E aí um desses soldados russos pergunta: você é louco? Nós já te batemos, torturamos, e agora nós falamos que vamos te matar.
e você está aqui de novo e você vai morrer. E ele respondeu então para aqueles 4 soldados: eu prefiro morrer tentando me apegar à palavra para descobrir como cumprir a minha vocação, do que viver atormentado por não fazer aquilo que Deus mandou fazer. E muitos de nós preferimos viver uma vida atormentados por aquele vazio que a gente tem de saber que tem que fazer alguma coisa, mas não sai do campo do saber, e entra dia e passa dia, entra mês e passa mês, e a nossa vida está sendo tomada pela urgência. Missões, agora ou nunca. É o seu tempo, o seu dia, a sua hora, e a hora do Ministério Esperança, a nossa hora chegou. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Não quero fazer ninguém chorar agora, tá? Hoje nem é o dia de chorar ainda, calma. Mas segundo dados da Unicef e da ONU, a cada 5 minutos, pelo menos 7 crianças morrem de fome por falta de alimentação. Sabe por que missões é urgente? Porque tem gente que vai morrer essa noite se um missionário não for pregar o evangelho para ela, ela vai para o inferno. Ela vai morrer de qualquer jeito, mas é melhor que ela fosse para o céu. Sabe por que missões é urgente? Lá na Índia tem um lugar chamado Casa da Morte. Um negócio esquisito de ver. Uma casa com uma fogueira no meio, e as pessoas que ficam lá dentro estão esperando a morte. Estão com câncer, com lepra, doença contagiosa, estão tudo lá dentro. E ninguém lá na família quer mais elas, e elas vão para um lugar esperando a morte. Algumas vão morrer amanhã, outras vão demorar para morrer, mas não vão sair de lá. E vão viver de doações que vão chegar esperando a morte. Sabe por que missões é urgente? Porque essas pessoas estão esperando que não entre apenas um muçulmano ou um budista para levar um alimento. Eles estão esperando que entre um cristão para levar um alimento, mas para levar a palavra de vida eterna. Sabe por que missões é urgente? Porque aqui mesmo é a Ceilândia, senão precisa ir para a Índia. Tem viciados em crack, viciados em droga, que estão aí na noia, desesperado, esperando uma palavra de vida eterna. E aí nós sabemos quem tem as palavras de vida eterna. Não precisa ir para a marginalidade. Tem alguém de uma vida saudável, talvez um profissional liberal, nunca matou ninguém, nunca fez mal para ninguém, honesto, que talvez vai morrer essa noite. E se morrer sem Jesus, também vai para o inferno. Por isso que missões é urgente. Talvez tenha alguém que você conhece, que é uma pessoa caridosa, boa, que você olha e diz assim: esse merece ir para o céu. Só que ele não vai para o céu por merecimento. Ele vai para o céu é pela fé. E se ele não se arrepender dos seus pecados, ele não vai poder ir para o céu. E como que ele vai para o céu? Qual que é o desafio da igreja? Está aqui, né? Qual que é? Lê aqui para mim, gente. Qual que é o desafio da igreja? Então, às vezes a gente parte só para os extremos, mas não precisa ir para os extremos. Posso ir para pertinho de você. Talvez você ainda não tenha o privilégio de ter toda a sua família cristã. Talvez tenha alguém que mora na sua casa, que convive com você todos os dias, mas ainda não confessou a Jesus Cristo. E sabe por que missões é urgente? Porque amanhã pode ser o dia dessa pessoa. Sabe por que missões é urgente? Porque a vida tem prazo de validade. E se a vida tem prazo de validade, eu tenho que pregar, segundo o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo. Se a vida tem prazo, eu tenho que amar hoje, eu tenho que perdoar hoje, eu tenho que abraçar hoje, eu tenho que dizer que ama hoje, eu tenho que orar hoje, eu tenho que profetizar hoje, porque amanhã talvez não haja mais hoje para essa pessoa que você está pensando. Sabe por que missões é urgente? Vou um pouco mais longe, tomara que isso não aconteça conosco, porque eu não sei o dia de amanhã.
Sabe por que missões é urgente? Eu tenho que me dedicar ao que eu tenho que fazer hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E talvez amanhã eu não tenha tempo para dizer ou para fazer aquilo que eu preciso dizer e fazer. Então, se você estiver aí perto de alguém da sua família, queria que você aproveitasse a oportunidade, se você ainda não fez isso hoje, e diga: eu te amo, porque talvez amanhã não haja esse tempo. Se não for da família, pode ser irmão da igreja, não tem problema, você pode amar ele também.